E a palavra que está no meu coração para esse dia está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 1, versículo 17 e também o 18, que diz assim: porque a lei foi dada por Moisés, e a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito, que está no seio do Pai, esse o fez conhecer. Eu acabei de ler aqui João capítulo 1, versos 17 e 18. Na verdade, assim, depois você para meditar nesse texto, no capítulo 1 de João inteiro, que é um capítulo assim fenomenal, ok? Claro, toda a Bíblia é tremenda, poderosa, mas tem capítulos e outros assim da Bíblia que são mais claros, né? Revelam mais coisas sobre natureza de Deus, coisas assim mais profundas para a nossa vida. E o capítulo 1 de João é um desses capítulos que fala sobre coisas profundas. Uma delas é a existência de Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, né? Ou seja, mostrando para nós que antes de tudo que foi construído, da existência da terra, da existência do homem, Deus já existia. Então, é um texto que revela a natureza de Deus. É um texto que revela a criação de todas as coisas e que confirma, inclusive, o textos como Gênesis capítulo 1, capítulo 2, que fala sobre o início de todas as coisas. Particularmente no versículo 17, pessoalmente, o versículo 17 e 18 são versículos que, na minha concepção, são muito fortes, porque ele explica a lei e explica a graça. Olha o que João está dizendo. A lei veio por Moisés. O que faz todo sentido, porque quando nós lemos o Antigo Testamento, a gente percebe que toda a estrutura de lei Deus deu em revelação a Moisés, né? Você percebe não só os 10 mandamentos, mas depois lá em Levítico, quando ele vai fazer a separação de todas as coisas, colocando uma lei literalmente na sociedade dos hebreus, né? Na sociedade de Israel, para aprenderem a conviver, se comportarem de maneira correta. Então vai ter lei para tudo quanto é lado, para Israel seguir aqueles princípios, né? Que seriam princípios que levariam eles, naquele tempo, para um caminho de sucesso. E agora você percebe ele dizendo o seguinte, que a lei veio com Moisés, porém a graça e a verdade veio com Jesus. Então uma afirmação que revela um pouco também da divisão para o Antigo e para o Novo Testamento. Do Antigo Testamento, da lei, da antiga aliança, que era a de Moisés, que fez a lei para Israel e que através daquela lei Deus se conectava com o povo através do sacerdote, né? E agora na nova aliança, onde o próprio João está declarando para nós que Cristo trouxe a graça. Cristo trouxe a graça e a verdade, né? Eu gosto dessa expressão porque essa expressão é a própria expressão que Cristo usou. Eu sou o caminho, eu sou a verdade. Então ele não só trouxe graça, ele trouxe a verdade, né? Jesus não é mais um que apareceu na história para curar pessoas, para implantar uma religião, não. Jesus é a verdade, ele é o caminho, né? Se você perceber a forma como Jesus se apresenta, ele não diz que ele é mais um caminho de salvação, ele não é mais um que veio salvar, ele é o único caminho, né? Isso, quem delimita o caminho de salvação é Cristo. Não sou eu, pastor, não é a igreja evangélica, os protestantes, não, é Jesus. O Jesus que fala sobre isso, que só existe um caminho de salvação e que ele é a verdade e que esse único caminho só pode ser através dele e que ninguém vai ao Pai a não ser por ele, né? Delimitando mais um pouquinho, mostrando que ele é o caminho de salvação e que ele é a verdade, né? Então, se ele é verdade, logo qualquer outras coisas, né, que falam a respeito de caminho, que falam a respeito de salvação, não andam no mesmo caminho de Jesus, porque o mesmo determina dizendo que ele é a verdade, que ele é o único caminho de salvação, né? O único que pode levar o homem a Deus. Então, é através dele que veio a graça, é através dele
que nós experimentamos essa nova aliança, né? A aliança de sangue, a aliança que foi feita na cruz do Calvário, né? Nós estamos hoje aliançados com Jesus, porque Ele é o autor da graça. Foi através dele que a graça veio. Então hoje nós não vivemos mais debaixo da antiga aliança. Nós não vivemos mais debaixo dos princípios de Moisés ou do que o povo do hebreu na época costumava praticar e viver, que era a aliança antiga. Agora nós estamos debaixo da aliança da graça que veio por meio de Jesus, que é a verdade, que se posiciona como verdade, né? Porque a lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus. Deus nunca foi visto por alguém, né? Isso aqui é interessante. Deus nunca se deixou ser visto por alguém, né? Você vai ver, por exemplo, Moisés enxergando Deus de costa e tal, mas ninguém conseguiu ver o rosto de Deus. Ninguém conseguiu ver a face de Deus, né? Deus nunca revelou a sua essência ou a sua natureza da forma como ele realmente é para alguém. Ele mostra aquilo que ele quer mostrar, mas ele nunca mostrou a sua face para alguém. Por isso que o texto diz que Deus nunca foi visto por alguém. Quando ele se apresenta, ele usa uma forma de acordo com o propósito. Ou quando ele se apresenta como homem, né, que a teologia chama isso de teofania, ou como ele se apresenta como leão, quando ele se apresenta como uma pomba, quando ele se apresenta com outros aspectos, né, revelando o seu propósito. Contudo, ele nunca mostrou literalmente quem ele é, mostrando o rosto dele, né? É o que o texto está dizendo. Deus nunca foi visto por alguém. Porém, o Filho unigênito, que é Jesus, que está no seio do Pai, esse o fez conhecer. Então, a forma mais próxima que o homem conseguiu conhecer a Deus e ver Deus de perto foi através de Jesus, né? Aí você imagina o impacto que isso deu na vida dos discípulos e naquela época como foi algo tão forte, tão tremendo, porque eles tiveram oportunidade de caminhar 3 anos e meio ao lado de um Deus que estava reencarnado em corpo, em homem. Mas andaram com esse Deus, viram esse Deus. Era corpo, era homem, mas estava ao lado, né? E o próprio texto diz que ele se fez conhecer, ele se permitiu ser conhecido, né? Ele revelou quem ele era através de Jesus, para que os homens tivessem contato, para que os homens pudessem compactuar com ele, compartilhar com ele da fé e dos princípios que o próprio Jesus iria ensinar depois sobre o reino dos céus. Então, essa é a geração que nós vivemos hoje, né? Nós vivemos na geração que pode ter intimidade com Jesus. De fato, nós não somos como os discípulos que vimos ele em carne, mas hoje nós podemos sentir o Espírito dentro de nós. Nós podemos viver um novo tempo porque o Consolador habita dentro de nós. Ao contrário deles, tá? Porque eles tinham Jesus em carne, mas eles não tinham um Consolador dentro deles. O Consolador só veio, que é o Espírito Santo, depois que Jesus morreu na cruz. Quando Cristo morreu, aí o Consolador veio e habitou dentro de nós. Eu não sei se você lembra do versículo onde o próprio Jesus disse: é necessário que eu vá para que a promessa do Pai seja enviada, né? Os discípulos queriam que Jesus ficasse, Jesus falou: não, eu preciso ir, porque se eu não for, o Consolador não virá. Então, é necessário eu vir para que o Consolador venha. Ele foi, mas deixou o seu Espírito, e hoje habitando em cada um de nós, um Deus poderoso, um Deus grandioso que está em nós. Não estamos mais ligados na antiga aliança, nós estamos na nova aliança com Jesus, que é a aliança que vem por meio da graça. Ele é a verdade, ele se manifestou como verdade, dizendo que ele é o único que pode salvar o homem, ele é o único caminho de salvação, e depois ele é o único que depois ele se fez conhecer, ele mostrou quem ele é, né? O nosso Deus revelou a sua natureza através de Jesus, e nós somos privilegiados porque nós não vimos o rosto de Jesus, mas nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Você recebe essa palavra? Você recebe essa mensagem para o teu coração? O Deus que habita dentro de você, o Deus que mora dentro de você. Você não está mais debaixo da antiga aliança, você está debaixo da aliança da graça. Então, há poder quando você pede perdão nos seus pecados, quando você reconhece as suas
falhas. Quando você entrega a sua vida para Jesus, o Senhor perdoa os seus pecados, purifica a tua alma, porque você está debaixo da aliança da graça. E hoje nós temos o privilégio de ter o Espírito de Deus habitando dentro de nós todos os dias. Senhor, muito obrigado pela tua palavra que esclarece, que ensina, que nos molda, que revela para nós o teu propósito. Agora, Deus, abençoe essa pessoa, concedendo a ela um dia espetacular na tua presença. Que coisas extraordinárias aconteçam na casa dela, na família dela, no casamento, no ministério. Eu abençoo todas as áreas da vida dela, profetizando saúde, profetizando que nenhuma praga vai chegar sobre a casa dela, profetizando que nenhuma palavra contrária vai atingir a vida dela e que ela vai viver testemunhos de vitória, ó Pai. Que essa palavra dê testemunhos, dê sinais, mostrando o teu poder sobre a casa e a família dessa pessoa, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus, querido, que bom que você ficou comigo até o final dessa mensagem. Deus falou com você, deu para aprender um pouquinho mais da palavra. Concorda que tem mais gente que precisa aprender dessa palavra? Então, me ajude a pregar a palavra de Deus. Clica aqui embaixo nessa setinha torta que tem no YouTube e manda para um amigo, para um colega no Facebook, no WhatsApp, para seus grupos familiares. Manda para geral, para que mais pessoas recebam a palavra do Senhor. Se você quiser se tornar membro desse canal, aqui embaixo no YouTube tem uma palavra chamada Seja Membro. Clica nela e você vai ser um intercessor do meu ministério e vai me ajudar a continuar pregando a palavra de Deus aqui na internet. Quando você se torna membro, você recebe um conteúdo exclusivo do YouTube. Na hora que você comenta aqui embaixo, aparece o selozinho de membro, que é bem legal, que mostra quanto tempo você está apoiando o canal. Você vai ter prioridade de resposta nas lives que nós temos feito aos domingos por volta das 10h40 da noite. E acima de tudo, você se torna um colaborador, alguém que vai apoiar esse canal que propaga a palavra do Senhor. Tem tanta gente que apoia tanta coisa que não presta aqui no YouTube, né? Tanta coisa que não edifica, e aqui você vai apoiar alguém que está propagando a palavra de Deus na internet. Ah, pastor, eu não queria me tornar membro, mas eu queria de alguma forma deixar uma semente, uma oferta. Como é que eu faço para colaborar com o reino de Deus na sua vida? Aqui do lado tem o nosso QR Code, aqui em cima tem o nosso número Pix. Qualquer uma dessas formas você pode estar acessando e fazendo aquilo que Deus colocar sobre o seu coração. Se você acha que a pregação é relevante, se você acha que os devocionais precisam continuar, que essa palavra tem abençoado muitas pessoas, inclusive a sua, se você deseja que a gente continue ainda com os devocionais, faça isso com alegria, faça isso com amor, nos ajude a continuar pregando a palavra de Deus aqui na internet, tá bom? Te aguardo aqui amanhã às 6h da manhã, no Manhã de Paz, com uma palavra poderosíssima para o teu coração, e fica com essa palavra na tua alma. Nós não estamos mais no tempo de Moisés, não estamos mais presos na antiga aliança. A nossa aliança hoje é com Cristo através da graça. Ele é a verdade, Ele é o único caminho de salvação, não existe outro caminho de salvação além de Jesus. Ele é o único que nos dá vida todos os dias, e nós devemos crer nessa palavra que nos transforma, que nos abençoa, porque é somente nele que nós temos acesso ao Pai. Deus te abençoe, até amanhã.